Meus queridos, de pastor, para sermos bajulados por outros irmãos que não têm entendimento, então pastor para lá, pastor para cá, e aquilo enchia o ego. Mas dentro de mim havia um vazio. Que vazio era esse? Um vazio que por muitas das vezes nós estávamos vendo o que de fato acontecia e muitas das vezes esse quebra-cabeça, essa engrenagem não encaixava. Sabendo eu hoje que nada mais era do que a ação do próprio Deus na minha mente para mostrar que aquilo que eu estava praticando, aquilo que eu estava fazendo, não estava de conformidade com as verdades do Cristo ressuscitado. Bom, então eu passei 15 anos dentro da Igreja Assembleia de Deus. Nós sabemos que a Igreja Assembleia de Deus, para aqueles que querem desenvolver um cargo de alto calão, não é fácil, porque lá na verdade você tem que passar por curso de teologia, bacharel, e quanto mais o seu grau de conhecimento dentro desses conhecimentos humanos, mais você tem a possibilidade de se destacar. Outra coisa interessante que eu pude observar lá, que eles sempre analisam na sua pessoa, é se você tem um bom desempenho na sua eloquência, naquilo que você vai falar, naquilo que você vai produzir. Ou seja, muitas das vezes as pessoas analisam a forma como que você se expressa, a sua eloquência, porque quando você tem uma boa oratória, para eles você é uma peça fundamental de grande valor. Por quê? Porque isso você vai granjear, você vai, na verdade, levar outros ao aprisco, ao sapão, à gaiola. E quanto maior o número de pessoas, mais fica rentável, certo? Então eu participei de várias reuniões e que dentro dessas reuniões era cobrada pelo suposto pastor presidente o porquê que a igreja a igreja do irmão Chico não estava produzindo total a renda per capita mês por isso, por que caiu, por que ele não estava ganhando supostas almas para Jesus, né? E aí eu ia observando aquilo, foi tanto que uma vez eu fui, isso mesmo ainda dentro da Igreja Assembleia de Deus, eu fui para uma reunião e lá eu seria apresentado como presbítero. E depois, na verdade, eles me disseram, olha, e se nós não te aceitarmos aqui nem como presbítero? Aí eu me lembro que aquilo me doeu e eu levantei e disse assim, não, continuo servindo a Deus da mesma forma. Aí alguns ficaram assim, meio estarrecidos pela resposta, porque, na verdade, já tinha algo dentro de mim que estava me dando essa força para que eu questionasse alguns assuntos, mesmo que isso não ia haver nenhum resultado positivo, porque os que estão lá e que já galgam algumas posições dentro da hierarquia piramidal, eles não vão de maneira nenhuma largar o osso, eles não vão de maneira nenhuma largar a pompa, aquilo que para eles, na verdade, é algo, além de rentável, traz a eles o quê? Um status pessoal, um status humano. E aí, meu querido, há 4 anos atrás, uma vez eu pesquisando algo na internet, me deparei com um vídeo do Cristiano França. Quando eu ouvi aquela mensagem, eu não me lembro aqui o tema da mensagem, eu sei que eu fiquei assim. Eu lembro que a segunda mensagem foi que nós não éramos ovelhas, mas sim filhos. E quando eu conheci o canal do Cristiano França, canal pequenininho ainda, estava lá no início, conheci um outro canal. De repente eu vejo um moreno com aquela ousadia de falar contra as mentiras inventadas pelo sistema religioso. Eu me deparo com ele, Geraldo Moraes, na época com 3.000, não tinha 4.000 inscritos. Eu disse, rapaz, mas para aí, tem tudo a ver, é dessa forma que eu penso.
E quando aquilo começou, aquelas palavras começou a penetrar no meu ouvido e descer à minha mente, eu disse, olha, realmente o que nós ensinamos, porque até o momento eu ensinava, que eu fui professor de escola bíblica, eu dava a suposta aula antes dos batizados, eu não me lembro aqui o nome, eu sei que as pessoas iam passar pelo batismo e eu ia lá e dava aula a falar sobre o verdadeiro significado do batismo. Hoje eu sei que, na verdade, o batismo não foi nas águas, né? Foram nas águas e em graça não é nas águas. Então estava tudo inverso, tudo o contrário. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que quando eu comecei a ouvir aquelas mensagens, eu comecei a questionar. Uma coisa que eu ouvia muito dentro do sistema religioso é que você tem que fazer para ser abençoado, e que em graça eu fui aprendendo que nós já somos abençoados independente daquilo que você faz ou não, sabe? E eu comecei a questionar, e quando houve esses questionamentos da minha parte, eu já comecei a ser jogado para o canto. Eu comecei a ser taxado como alguém que na verdade era um atribulado, uma pessoa que era taxada como endemoniado, um perturbado. Por quê? Porque eu estava entrando dentro de uns questionamentos e um dentre desses vários questionamentos foi sobre o dízimo. Ah, mas aí quando eu toquei nesse assunto aí, eu vou te falar um negócio. Um outro ponto interessante que eu lembro aqui é quando eu falei sobre o porquê eles chamarem aquele local de casa de Deus. Se eu aprendi em graça que em Hebreus 3,6 nós somos a casa de Deus. Então é algo, sabe, que foi começando a gerar esses questionamentos. Chegou um ponto que eu saí. Eu fiquei em volta de 8 meses a primeira vez que eu saí, e foi dentro desse espaço de tempo de 8 meses que eu saí, que ainda novo em graça, eu não me via servindo a Deus fora de uma ambiência, ou seja, dentro de 4 paredes, e não servir a Deus por não conseguir fazer parte de um sistema religioso, aonde tem um líder para te orientar, aonde tem um líder para te dar as coordenadas. Mas nós sabemos hoje que, na verdade, aquilo que eles ensinam é só aquilo que convém ao sistema, aquilo que é bom para eles e que não faça com que os membros conheçam a verdade, porque no dia em que conhecerem a verdade, além de haver os questionamentos, eles não vão fazer mais parte. Eu era um cara que subia no monte, que ia subir para ver supostamente gravetos pegar fogo e que nunca era um fogo, era um fungo, e que só se brilhava como o brilho daqueles ponteiros de relógio somente na escuridão, quando a pupila do olho é dilatada, e quando está no claro esse suposto fogo sumia. Olha as heresias e as meninices. Eu comecei a dizer com Deus: Senhor, aclara, eu preciso conhecer essas verdades. E realmente eu conheci essas verdades. Dentro desses 8 meses eu sofri uma depressão, porque na minha mente eu criei um problema que não existia, que era um câncer. Então eu estava constantemente indo no hospital, tomando injeção, tomando antidepressivo, porque ninguém mais queria falar comigo, ninguém mais vinha na minha casa. As pessoas, aqueles que se diziam ser os meus amigos, não me procuraram mais. As pessoas me evitavam. E eu sei que tudo isso que eu estou contando aqui, alguns que estão me assistindo também estão passaram, e os que estão chegando vão passar. Mas eu te digo, olha, vale a pena caminhar, vale a pena continuar crescendo nessa graça e nesse conhecimento, porque hoje verdadeiramente eu tenho paz. Antes fui rejeitado por muitos daqueles que se diziam ser os meus amigos, por pessoas da minha própria família, daqueles que tinham, né, um afinco de amizade mais próximo. Então eu me senti sozinho, eu me senti um peixe fora do aquário. E, sabe, assim, eu estou sentindo a necessidade de contar um pouco desse testemunho, porque é longo. Então é só para contar para vocês o que eu passei de início.
Então eu custei curar dessa depressão, eu perdi quase 10 quilos, fiquei imensamente magro, não comia, levantava 3 horas da manhã com medo da morte. Eu tenho um costume, isso é de mineiro, bom, eu sou mineiro, eu tenho esse costume, de colocar uma lanterna, uma pequena lanterna na cabeceira ou num criado ao lado da cama. Sempre fiz isso, desde pequeno, não sei, a gente foi criado de forma humilde, né? E aí o que acontece? Eu levantava 3 horas da manhã para não ligar outras luzes, a luz, né, da casa, e eu sempre fiz uso da lanterna para não incomodar. Às vezes a minha esposa, os meus filhos que estão dormindo. E aí o que acontece? Eu levantava às 3 horas da manhã, ia para a janela, começava a chorar, olhava para as estrelas e sempre aquele medo da morte. Superei e eles disseram, olha, você vai ter que voltar para a igreja, porque se você continuar desse jeito, a cova já está preparada e você vai descer à sepultura. E aí o medo aumentou, o pânico aumentou, voltei. Acho que eu fiquei mais ou menos uns 3 meses só, não consegui. Ia tentar ministrar uma mensagem, sabe, e as mensagens, a maioria das mensagens é uma mensagem de coaching, né? De ajuda pessoal, extraída das passagens históricas da Bíblia. Quando eu ia tentar ministrar, sabe, eu digo, não, a graça é totalmente diferente, né? Eu tenho que pregar que nós já somos abençoados, né? Quando eu conheci também, ou conheci os fatos que nos trazem as evidências de que Cristo voltou, aí eu disse, não, eu tenho que romper mesmo. Aí um dia, eu dentro do banheiro, me preparando para ir para o suposto culto, eu digo, Deus, faça alguma coisa porque eu não consigo mais estar lá. Faça algo na minha vida. E justamente naquela noite eu tive uma oportunidade para ministrar. E eu ministrei algo sobre Pedro, quando Pedro pregou lá e em um de seus sermões foram quase 5.000 almas lá, né? E eu fui falando de que realmente Deus, aquelas pessoas ouviram aquela mensagem porque já havia algo para aquelas pessoas que haveriam de receber aquela salvação, ou seja, no entendimento. E aí, meu querido, quando eu fui falar dessa mensagem lá no final, eu falei algo que não agradou o suposto líder. E ele levantou, pegou o microfone após eu encerrar, e aí ele falou algumas coisas que na mesma hora eu revidei no meio de uma igreja que estava repleta de pessoas. E aí é assim, foi o último dia, nunca mais eu coloquei os pés como membro daquela igreja. Eu não voltei lá naquela igreja nunca mais. Então nós entendemos, meu querido, que tudo tem ação de Deus, certo? Eu quero deixar aqui essa mensagem para você, para que você possa refletir. Estamos recebendo as pessoas que estão entrando em graça e que estão tendo uma grande dificuldade com a esposa, com o cônjuge, tanto a esposa quanto o esposo, ou vice-versa. Não desanime. Mãe que está sendo rejeitado pelos filhos, pais que estão rejeitados pelos filhos, filhos que estão sendo rejeitados pelos pais. Olha, recebo inúmeros os relatos, mas eu quero dizer para você que vale a pena continuar conhecendo, porque o maior presente de Deus para nós filhos é receber a revelação da graça na nossa mente. E eu quero dizer que vocês, hoje, quando eu me senti sozinho há 4 anos atrás, hoje eu me sinto um cara realizado, abençoado, feliz porque eu conto hoje com quase 1.000 inscritos num canal. Me considero um canal pequeno, mas que tem sido de grande valia para levar as verdades desse evangelho. Hoje tem aqui irmãos que nós nos reunimos dentro de uma cidade, a qual há 4 anos só tinha eu, como louco, como desviado na mente deles, mas que hoje ninguém tem coragem de vir à minha pessoa e fazer os questionamentos, o porquê que eu não participo. Porque hoje eu tenho resposta afiada na ponta da língua para dizer o porquê eu não faço parte. Não sou contra a reunião, eu sou contra o que se ensina dentro da reunião. Eu sou contra sob as mentiras pregadas dentro do sistema religioso. Um grande abraço para você, compartilhe esse vídeo. Esse é o meu pequeno relato. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alexandro Marques, de Ipiaçu,
para todo o Brasil. Vamos avançar, porque avançar se faz necessário.